Quem acompanha o canal sabe que eu amo as obras do Junji Ito. Eu já consumi de tudo, desde obras mais famosas como Uzumaki e Hellstar Remina, até mesmo releituras da Branca de Neve. Sério, já li de tudo que envolve o homem. E eu digo, o cara é brabo. Ele não é o mestre do horror à toa. Mas existe um mangá dele que eu sempre tive um pouco de preguiça de consumir. Sem nenhum motivo em específico, pra ser sincero. Eu só realmente nunca parei pra poder ler. Mas cá estou eu sem nada pra fazer no PC da empresa, procurando algum conteúdo pra esse canal, quando eu me deparo com ele, Black Paradox. E olha, as coisas são bem mais interessantes do que eu achava. Olá meu querido CLT, seja muito mais do que bem-vindo ao Puck. Pega a pipoquinha e abra as portas para a escuridão e se juntem a mim para Black Paradox. O mangá começa contando a história de 4 pessoas dentro de um carro. Eles não se conhecem, mas estão ali pelo mesmo motivo. Os 4 estão buscando se autofinalizarem. Infelizmente eu não posso falar a palavra real aqui no YouTube, mas eu espero que isso não tire sua imersão no vídeo. Eles se conheceram através do site Black Paradox, um site que unia pessoas que estão desistindo de seguir em frente. O ideal seria que os 4 se apresentassem entre si, afinal, eles seriam os últimos companheiros para a jornada até o céu. Primeiro, conhecemos Marusol. Ela disse que ultimamente tem diversas premonições sobre o seu próprio fim e está preocupada com o que pode acontecer com seu próprio corpo. Depois temos Taburou, que revela ter visto seu doppelganger. Pra quem não sabe, uma aulinha rápida aqui, doppelganger é quando alguém encontra uma versão idêntica de si mesmo. Essas aparições costumam ser assustadoras e na maioria das vezes na ficção, geralmente são vistas como criaturas que querem tomar o lugar do original. O jeito como Taburou fala sobre isso deixa claro que não era uma versão amigável dele. Em seguida conhecemos o Pitan, um engenheiro robótico que trabalhou em um projeto para criar um robô humanoide supremo. A ideia era fazer algo quase perfeito, mas as coisas extrapolaram um pouco e o robô acabou sendo tão superior que a própria existência de Pitan começou a parecer meio desnecessária. Afinal, o modelo que eles usaram para esse robô humanoide era o próprio Pitan. E por último temos Baratie, que menciona que sempre que olha dentro do espelho sente como se uma vida estivesse crescendo no seu rosto, sempre sussurrando para que ela mesmo se finalizasse. Sua estranheza aumenta quando percebemos que ela esconde o lado direito do rosto, como se realmente houvesse algo obscuro ali. Mas aquilo acontecia por um fato. Baratie tirava a mecha que escondia o lado direito de seu rosto e bom, não se dava para saber o certo que está acontecendo ali, mas que era um pouco estranho, definitivamente era. Eu acho que o tema do grupo dessa vez, sem sombra de dúvidas, era existe um outro eu. Enquanto seguiam seu caminho, um outro carro ultrapassava eles. Simplesmente Pitan, Taburou e Baratie estavam no outro veículo. Ao chegarem ao destino, Taburou puxa Marusou para um canto, compartilhando uma sensação bem inquietante que ele está sentindo. Pitan emitia sons metálicos enquanto se movia. E além disso, Marusou também fez uma observação bem específica. Baratie não tem reflexo, como se tivesse saído diretamente de um espelho. Eles decidem que é hora de deixar aquele lugar, mas rapidamente, o robô e a falsa Baratie se aproximam. Em um ato desesperado, Marusou lança uma pedra contra a Baratie, que se estilhaça em 1000 pedaços, assim como realmente um espelho. O ciborgue de Pitan ataca Taburou, que em uma reviravolta surreal, se derrete e se transforma em gás, revelando que ele definitivamente também não era humano. A situação se torna ainda mais caótica, quando o robô persegue Marusou, que avista outro carro e grita por ajuda. Dentro deles são as versões originais dos 3 membros do grupo. Porém, o robô que estava perseguindo sem parar a Marusou, ao ver sua própria versão original, acaba fugindo sem nenhuma explicação. Naquele dia, os 3 cancelaram a tentativa, algo maior realmente estava acontecendo. Capítulo 2 – O estranho conto sobre o Pilouro. Aquela era a segunda vez que tentaria a jornada até o céu, só que dessa vez eles decidiram que iriam tomar uma quantidade anormal de comprimidos para dormir. Porém a Marusou não havia tomado de verdade, além estava paranoica, com a ideia de que eles poderiam ser suas versões malignas. Mas Taburou e Baratie também não haviam tomado. O único que realmente havia tomado era Pitan, que começava a agonizar e tremer no chão, chegando até mesmo a vomitar uma pedra de luz. Era tão brilhante, um mundo deslumbrante. Baratie, que estava fascinada pela pedra, queria levá-la para que um amigo pudesse investigar sua origem. Afinal, isso poderia estar conectado ao mundo que Pitan havia visto logo após sua tentativa de autoanulação.
Ao encarar a joia, Bharati percebeu algo inquietante. Na pedra brilhante havia espíritos, centenas ou talvez milhares, centrados em um único objeto. Marusou, que trabalhava em um hospital, recebia o Pitã, que não tinha identificado que ela era enfermeira. O médico checava seu estômago através de uma câmera, afinal o Pitã estava se queixando de muitas dores no estômago ultimamente, incluindo que estava vomitando algumas coisas estranhas. Esôfago, cárdia, o muco do estômago, todos parecem bem normais e saudáveis, mas algo estava assustador aos olhos do doutor. O píloro. O píloro daquele homem não estava nem um pouco normal. Píloro, segundo o próprio mangá, é a parte que conecta o estômago com o duodeno. É escrita com as palavras espírito e porta, então definitivamente era uma porta para espírito. De volta ao encontro do grupo, Bharati informou que nem mesmo o avaliador de joias conseguiu identificar a pedra. No entanto, era inegavelmente única e extremamente valiosa. Com o dinheiro que poderia ganhar com ela, Bharati tinha a chance de consertar a deformidade do seu rosto e, quem sabe, até escapar do seu destino cruel. Quando Pitã começou a contar sobre sua visita ao médico, Bharati finalmente compreendeu a verdade. O que Pitã estava vomitando não eram pedras, e sim almas. Ele estava se tornando uma ponte para o outro mundo. Nesse instante, a barriga do Pitã começa a inchar, e várias joias começam a sair ao mesmo tempo. E como esperado, o que acontece a seguir foi um verdadeiro choque. Pitã simplesmente explodiu. E todas aquelas joias foram colocadas no mercado. Capítulo 3 – Noite Paradoxal. Na TV, a nova joia era anunciada. Uma celebridade muito famosa estava anunciando que havia ganhado aquele item de uma fã. As vendas no mercado daquela joia estariam nas alturas graças a isso. Em um barco, os 3 membros do grupo Black Paradox conversavam sobre o que havia acontecido na noite passada. Enquanto Marusou estava preocupada sobre o que poderia ter acontecido com o Pitã, os outros 2 membros só ligavam de saber onde poderiam tirar o maior fornecimento daquelas joias. Marusou afirmava que havia deixado o corpo do Pitã na frente do hospital, para que assim os médicos pudessem atender e talvez até mesmo socorrer. Mas quando ela tentava ligar para o hospital, eles afirmavam que não haviam cuidado de ninguém naquela noite. Bharati e Taburou investigavam nas matas daquela fatídica noite, na esperança de encontrar novas joias para colocar à venda no mercado. Mas o que eles encontravam era algo bem diferente. Era o corpo do Pitã? De começo parecia que a Marusou havia mentido, mas logo Taburou percebe que aquele na verdade era a versão robô do Pitã. Parecia que ele havia descarregado e só caído ali no chão. Taburou e Bharati carregavam o robô para um dos cômodos da sua casa, e logo em seguida recebiam um avaliador de joias. Ele informava que a joia ganhou o nome de Noite Paradoxal, que está sendo avaliada no valor mais alto possível, podendo até mesmo ser a joia com maior valor já existente. Porém que as vendas delas poderiam ser um pouco difíceis, pelo fato de que a pedra é mais dura que diamante e não pode ser transformada em muitos ornamentos, como colares, pulseiras e outros tipos de joias. Mais tarde, Taburou decide testar por conta própria, pegando uma das pedras e a martelando. De repente, uma forte luz emanava da pedra, e diversas almas voavam e atravessavam o corpo dos 2, e também as paredes da residência, chegando até mesmo a atravessar o ciborgue, que estava descarregado em outro cômodo. Depois de algum tempo, os 2 acordavam no chão da sala. Bharati dizia que havia sonhado que era um monte de pessoas diferentes, como se tivesse vivido por muitas eras. A pedra agora estava um pouco mais escura do que antes. Todos aqueles vultos que voaram pelos cômodos da casa eram pessoas que já se foram e reencarnaram no passado. De repente, o ciborgue novamente aparecia e caminhava na direção dos 2, porém escorregava em uma joia que estava no chão. Durante uma transmissão, a celebridade que havia adquirido uma noite paradoxal aparecia novamente na televisão. Ele dizia que aquela pedra merecia ser dividida com muitas pessoas. Ele disparava em direção da joia. Naquele dia, um certo edifício de uma estação de TV foi queimado de dentro para fora, devido a uma imensa quantidade de energia desconhecida. Acredita-se que o centro da explosão foi no Estúdio A. Quando aconteceu, o Estúdio A estava filmando um programa de variedades. Devido ao fato de que ninguém sobreviveu, não houve muitas testemunhas para explicar o que de fato acontecia ali. Bom galera, chegamos ao final dos 3 primeiros capítulos de Black Paradox. Infelizmente ele só conta com 6 capítulos, porém o prazo para postagem desse vídeo estava um pouquinho curta, então eu decidi separar esse mangá em 2 partes. Essa sendo a parte 1, e no dia 30 do 10 eu vou colocar a parte 2 desse vídeo, finalizando mais uma vez uma obra do Junji Ito.
Eu infelizmente não vou colocar tudo nesse vídeo, como eu disse, o prazo estava bem curto, eu também não queria deixar nada muito ruim, eram duas opções. Ou eu fazia um vídeo longo com a metade bem feita e a outra metade mal feita, ou eu entregava metade bem feita agora e metade bem feita na semana que vem. E foi isso que eu decidi, prezando pela melhor qualidade possível para vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado e cuidado com o que você anda vomitando por aí, nem tudo definitivamente é normal.